Vamos iniciar mais um estudo sobre o livro Fonte Viva e nós vamos falar do trecho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. A boa parte. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Aqui a reflexão diz respeito àquela passagem bíblica em que Jesus foi visitar Marta e Maria e Marta ficou muito ocupada pensando nas quitandas que iria servir para Jesus, para os discípulos que estavam com Jesus. E Maria, por outro lado, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo tudo que ele tinha para dizer. E aí, Marta ficou irritada com Maria, porque Marta estava muito ocupada, cheia de ocupações e preocupada com os lanches, preocupada com a limpeza da casa. E aí ela perguntou se Maria não iria ajudá-la. E aí Jesus respondeu, ele interveio na conversa e respondeu: Marta, Marta, sossegue, te garanto que Maria escolheu a melhor parte, porque Maria escolheu ouvir Jesus, em vez de ficar se enchendo de ocupações. E aqui a gente pode tirar diversos tipos de reflexões. A primeira delas é escolher a boa parte. Escolher a boa parte pode ser, por exemplo, você parar de se ocupar excessivamente com coisas inúteis na sua vida, ou que você julga úteis, mas que na verdade não são, porque você está preocupado achando que isso vai resolver alguma coisa, mas no fundo aquilo ali é para você se ocupar e não olhar para dentro de si, para você não precisar refletir sobre a sua vida, para você não tomar as decisões que você precisa tomar para melhorar os caminhos da sua vida. Muitas vezes a gente se enche de ocupações, a gente inventa 1000 trabalhos para realizar, a gente se ocupa de afazeres intermináveis no lar. E eu sei que o lar tem afazeres intermináveis, mas será que algumas coisinhas não podem ser deixadas de lado um pouquinho para a gente olhar para dentro de nós, para a gente se cuidar? Quantas vezes a gente deixa de se cuidar com a desculpa de que a gente está cuidando é do lar, é dos filhos, é do marido, é do trabalho? E aí, nós vamos nos deixando de lado. Nós vamos nos deixando de nos cuidar, deixando de nos alimentar bem. Nunca sobra um tempo para uma atividade física, para uma oração, um tempo com Deus, um tempo de meditação. E pode ser uma meditação simples, você com Deus, uma conversa simples, você silenciar a sua mente e ouvir o que Deus tem para você. Mas o seu cérebro está sempre tão ocupado que mesmo quando você tenta fazer isso, seus pensamentos não param de te atormentar e aí você não consegue. A boa notícia é que isso é treino. A gente pode sim treinar e silenciar a nossa mente para conversar com Deus, para pedir direcionamento para Ele, para a gente notar o que precisa ser mudado na nossa vida. Porque se a gente ainda está encarnado, é porque a gente ainda tem propósito. E sim, existem coisas para serem mudadas na nossa vida. Posturas que a gente precisa mudar. Às vezes um trabalho que você precisa deixar. Um emprego que não te faz bem. Às vezes o casamento que está muito ruim e você se sente desrespeitada, mas você não consegue largar. Às vezes a postura diante dos seus filhos, que você tem que ser mais firme ou tem que dar mais atenção, tem que parar para ouvir. E você tem adiado tomar essas decisões, tem adiado ter essas posturas, tem adiado fazer exercícios físicos. Gente, cuidado com o corpo é a sua principal obrigação. A primeira pessoa que Deus te deu para cuidar foi você mesma. Depois que você se torna adulto, você passa a ser a sua principal responsabilidade. O seu corpo, a sua mente. Então, o cuidado com a sua saúde, o alimento que você coloca dentro da boca, o exercício físico que você precisa fazer porque o seu corpo foi feito para se movimentar. A mentalidade que você tem que cuidar. Você às vezes está com dor no estômago, aí você vai ao médico. Mas você está com sofrimento mental e você não procura um psicólogo. Você não procura curar as suas dores emocionais. Por que que você tem se deixado tanto de lado? Você tem se ocupado demais, como Marta fez, se ocupado demais com as coisas exteriores e esquecido de escolher a boa parte, que é cuidar de si mesmo, cuidar das suas emoções, cuidar da sua vida, do seu corpo, da sua saúde. Olhar nos olhos do seu filho, do seu esposo, das pessoas com quem você convive, cuidar delas, mas primeiro cuidar de você. Porque
existe aquela frase bíblica famosa: ama seu próximo como a ti mesmo. Mas olha só, quando Jesus disse isso, ele disse amar o próximo como a ti mesmo. Se você se ama mais ou menos, você vai amar o outro mais ou menos. Se você não se ama, você não vai amar o outro. Porque Jesus colocou como uma condição para amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, que a gente pare de olhar para o externo, só para o externo, se encher de afazeres. E sempre que a gente tem uma brechinha, a gente inventa uma coisa para fazer inútil. Por exemplo, vou passar meia hora aqui no Instagram, vou passar 1 hora assistindo série, uma novela, um jornal que só traz notícia ruim para poluir o meu interior. E aí a gente se esquece e fala que não tem tempo para fazer exercício físico, para sentar de manhã e fazer uma oração sincera. Deus não pede para você ficar o dia inteiro de joelhos. Aliás, ele nem te pede para se colocar de joelhos, ele quer que você sente-se confortavelmente, onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, e converse com ele. E escute, é só isso. Você não precisa gastar 1 hora do seu dia, 3 horas do seu dia orando. Se você conseguir, ótimo, você vai se conectando mais, você vai se desenvolvendo mais. Mas separe 5 minutinhos, 10 minutinhos de manhã, faça uma oração, reflita sobre a sua vida, agradeça. A melhor forma de orar é o agradecimento, é pela gratidão. Se a gente não é capaz de agradecer, a gente não está pronto para receber mais. Porque aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. E assim disse a parábola: você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Quer dizer, se você é capaz de separar um tempo para Jesus, um tempo para Deus, para agradecer aquilo que você já tem na sua vida, coisas maravilhosas podem passar a acontecer. E eu sou a pessoa que tô dizendo isso num lugar correto, porque eu já fui a pessoa que não agradecia. E quando eu passei a ver as bênçãos que já cobriam a minha vida melhorou significativamente. Então, toma esse conselho para si. Existe sim essa possibilidade, isso é verdade. A gente melhora a nossa vida quando a gente passa a agradecer. Mas você, sempre ocupado como Marta, não olha para boa parte da vida, que é agradecer pelas coisas boas que você tem. Não se ocupar de olhar para as coisas boas, para o café da manhã que está na sua mesa, para a cama que você dormiu, para o chuveiro que te proporcionou um banho quentinho, as roupas que você tem para usar, o seu celular, que pode ser um veículo para você se destruir, mas também pode ser um veículo para você construir coisas tão grandiosas na sua vida. Pode ser para você trabalhar, passar a ter mais prosperidade financeira, e pode ser também para você aprender tantas coisas boas que tem por aí no YouTube, nas redes sociais. Tem tantas coisas, conteúdos bacanas, e você precisa escolher a boa parte. Mas às vezes você tem escolhido as partes ruins. Aqueles vídeos que só te distraem, mas tem esvaziado sua cabeça, não tem preenchido o seu coração. Aquelas notícias ruins que você assiste, compartilha com as pessoas, manda em grupos, manda para os seus amigos e fica comentando, e aí vocês ficam ali chafurdando naquela lama, quando na verdade vocês poderiam estar conversando sobre coisas edificantes, sobre coisas que vão construir verdades puras no seu coração e vão transformar a sua vida. Então não faça como Marta, que escolheu a parte ruim, que escolheu a parte da ocupação com afazeres inúteis, mas escolha o que Maria escolheu. Maria escolheu ouvir Jesus. Aproveitar, pensa só se Jesus chegasse na sua casa hoje, você ia pegar o celular e ficar vendo um videozinho idiota? Ou você ia escolher sentar do lado dele para ouvir o que ele tem a dizer? Mas aí Jesus está na sua vida hoje. Jesus está presente por meio dos vários filhos que ele colocou aqui para trazer mensagens positivas, por meio dos livros que tem da Bíblia, por meio de uma oração. Você não precisa nem de intermediário, você pode simplesmente fechar os seus olhos e se conectar com ele para ouvi-lo. Mas você tem feito como se ele tivesse chegado na sua casa, sentado no sofá da sua casa, e você começar a ignorá-lo. Você está simplesmente no celular ou na Netflix, vendo televisão, esqueceu-se da presença dele, que está ali do seu lado. Ele está ali para te ajudar, ele está ali pronto para te aconselhar, para te ajudar a sair daquela situação difícil da sua vida, para trazer coisas boas para você, para confortar o seu coração, para te dar um abraço aconchegante. Ele está ali do seu lado. E você muitas vezes escolhe a parte ruim, escolhe ignorar para ficar ouvindo coisas inúteis para sua vida, coisas destrutivas, notícias ruins. Escolha o que Maria escolheu. Maria escolheu ouvir Jesus.
Lembre-se disso, vou escolher como Maria fez, vou escolher as coisas boas. Se eu estiver na internet, eu vou escolher as coisas boas para ouvir, as coisas boas para ver. Se eu estiver vendo um filme, eu vou escolher um filme que me agregue. Eu não vou escolher um filme que traga violência, luta, dor, sofrimento. Isso aí vai trazendo mensagens subliminares terríveis para o seu inconsciente. Você vai acumulando isso dentro de você. Isso passa a ser o repertório que você tem. E aí você vai guiando a sua vida assim. Imagina só. Escolha a parte boa do mundo. O mundo tem coisas lindas pra gente enxergar. A gente sai às vezes na rua e a gente não enxerga as árvores bonitas que tem na rua. Às vezes passa uma borboletinha por nós e a gente não é capaz de se encantar. A gente ouve um passarinho cantando, mesmo que distante, e a gente nem percebe que ele cantou. Porque a gente está focado sempre no ruim. Focado no celular, olhando coisa inútil. É focado em conversas desnecessárias, em fofocas. É pensando em preocupação excessiva, criando medo que não precisa existir na sua vida. A maioria dos medos que existem na nossa cabeça, eles nunca irão se concretizar. E a gente gasta a nossa energia assim, escolhendo a parte ruim da vida. A gente não olha para as coisas bonitas. E aí tem uma segunda interpretação, que inclusive é a que foi escrita neste livro aqui, é olhar a parte boa das pessoas, das situações. Porque a gente às vezes passa por uma situação difícil na nossa vida e a gente escolhe olhar só pelo lado ruim. E eu sei que não é fácil. Então, por exemplo, alguém na sua família adoeceu, ou você perdeu o emprego, ou aconteceu alguma situação difícil com seu filho. E é difícil a gente buscar a parte boa nessa hora. Eu sei que é difícil. Mas a gente precisa treinar o nosso olhar. Treinar o nosso olhar. Às vezes, naquela situação específica, é difícil mesmo ver uma coisa ruim, uma coisa boa naquela situação ruim. Mas, às vezes, você fala assim, paizinho, por exemplo, você perdeu o emprego, mas é possível, pai, que eu ainda tenho uma reserva, eu consigo me alimentar, eu tenho onde morar, eu tenho minha família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Foque na parte boa da sua vida. Foque nas coisas boas que ainda estão acontecendo, porque tem. Todo mundo tem motivo para agradecer. E se você não tem enxergado os motivos para agradecer, você realmente está treinado pela sociedade, pelos filmes, pelas coisas que você tem alimentado na sua vida, pelas crenças que você recebeu e você está reforçando de que tudo é ruim. Mas você pode ter recebido crenças na sua infância. Você recebeu palavras negativas, você assistia novelas, filmes na sua infância e isso foi criando crenças negativas em você. Você ouviu padres, pastores, líderes religiosos te colocando medo em relação a Deus, ou falando de escassez, de pobreza, que precisa ser pobre para entrar no reino dos céus, e aí você foi criando muitas crenças negativas. Mas a partir do momento em que você é adulto, cabe a você fazer uma faxina dentro de você, tirar essas coisas que colocaram dentro de você que não faz sentido e se alimentar, se preencher de coisas novas, de coisas boas. E assim você consegue superar e passa a enxergar os motivos que você tem para agradecer na sua vida. E você tem. Se você tem um celular na sua mão, uma internet, você já não está abaixo da linha da pobreza, como existem muitas pessoas no mundo que estão. Tem muitas pessoas no mundo que acordam e não têm o que comer. Tem muitas pessoas que não têm onde deitar à noite para dormir, dormem no chão. E você vê isso aí. Se você mora numa cidade grande, ou se você já foi, você já viu as pessoas dormindo na rua. As pessoas dependendo da boa vontade do outro para se alimentar naquele dia. As pessoas com vícios terríveis em drogas e perdidas nas ruas. Se você não está vivendo essa situação hoje com você, você já tem motivos para agradecer. Se você tem alimento na sua casa, se você tem uma geladeira, um chuveiro, você já tem motivos para agradecer. Você não precisa ser mimado, achar que Deus tem que colocar tudo na sua mão. Ele não tem. Ele te deu inteligência, ele te deu sabedoria, é para você buscar, é para você construir. Ele acredita no seu potencial porque ele te construiu com base no DNA dele. Ele sabe todo o poder e toda a criatividade que ele tem. E aí ele te deu tudo isso, te construiu assim. E aí ele vai ficar te servindo com tudo de mão dada na bandeja? Não. Ele te dá oportunidades, ele te dá acesso à internet para você aprender as coisas. Ele coloca pessoas na sua vida para te dar bons conselhos. E às vezes a gente tem que filtrar, tem bons conselhos que não são bons, são bons conselhos entre aspas. Mas ele te deu sabedoria, discernimento. Ele trouxe a palavra pra gente estudar, pra gente buscar o discernimento, a sabedoria, aprender. Pra onde que eu vou, o que que eu tenho que fazer, de onde eu tenho que sair,
Que amizades que eu tenho que deixar? Que más influências que eu tenho que deixar? Ou eu sou a má influência? Eu tenho sido a negatividade na vida das pessoas? Eu tenho sido a fofoca, o desespero? Eu tenho levado mal para os outros? Discernimento. E aí você vai buscar tudo isso em você e vai ter motivos para agradecer. E você já tem. Se você tem acesso a essas coisas todas, você tem que agradecer. Escolha a parte boa. Quando você lida com pessoas, quanto que a gente gosta de se fazer de vítima? Porque a gente tem um padrão que a gente aprendeu na televisão, inclusive. Tem o vilão e o bonzinho. E aí a gente passa a enxergar o outro como nós somos o bonzinho, o outro é sempre o vilão. O chefe é o vilão. O chefe não tem nada de bom. O político X não tem nada de bom. Ele é vilão. Aquele ex-namorado, aquele ex-marido é um vilão. Aquela pessoa ali do meu trabalho, que não é minha amiga, é vilão. Peraí. Todo mundo nesse planeta, todo ser humano, tem luz e tem sombra. Todo ser humano. Você está escolhendo olhar para a parte ruim do outro. Você está fazendo como Marta, escolhendo a parte ruim. Você tem que passar a enxergar no outro coisas boas também. Então você olhar para o seu passado com seu ex e falar assim, ele tinha algumas qualidades. Você passar a enxergar aquele colega de trabalho que é irritante e falar assim, ele tem essa e aquela qualidade sim. E você? Você também tem defeitos. Não existe isso de vilão e de bonzinho. Todo mundo tem lado bom e ruim, assim como você. Tem suas sombras para trabalhar, mas você tem as suas qualidades para ressaltar, para fazer brilhar, para você aumentá-las, inclusive, ampliá-las. E ampliá-las é o seu dever. E aí você tem a obrigação também, como eu disse, de enxergar o bem no outro. Olhar o lado bom do outro. O outro às vezes é carrancudo, é grosseiro, mas ele sabe ser carinhoso. Ou ele sabe também ser amoroso, ele é caridoso. Você não sabe. Às vezes o outro dentro de casa é uma bênção. Às vezes o outro faz obras de caridade e você nem sabe. Mas são coisas que você não sabe. E você julga. O outro é sempre mal. O outro é sempre o outro, o outro, o outro. E isso é projeção. A psicologia explica. Quando a gente não é capaz de olhar para as nossas próprias sombras, a gente projeta no outro. Como se fosse um projetor mesmo. Uma luz que a gente joga sobre o outro. Não sobre nós. E aí a gente vê lá no outro. Peraí. Se incomoda tanto em você, tem algo em você aí. Tem algo do outro que é seu. Entendeu? Alguma coisa que tá se manifestando no outro ali, que tá te incomodando demais, tem a ver com algum aspecto seu que você precisa trabalhar. Tá certo? Então vamos encerrar aqui. Agradeço muito quem chegou até aqui. Peço que se inscreva no canal, dê o seu like para o vídeo atingir mais pessoas. Se você acha que esse vídeo pode ajudar ou algum amigo, algum familiar, encaminhe esse vídeo para a pessoa também. Um grande beijo e até mais!